Crianças, na palestra de hoje falaremos um pouquinho sobre a obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Professor, que obra é essa? Quem é esse autor? Conta pra gente, porque estamos muito curiosos. Vou contar já. Primeiro, antes de obra, o criador, ou o obreiro. Obreiro quer dizer outra coisa também, cuidado, hein? Senhores, o que vocês devem saber sobre Miguel de Cervantes? Nasceu em 29 de setembro de 1547, numa cidadezinha bastante próxima a Madrid, tá? E foi justamente em Madrid onde ele faleceu, em 1616. Quem foi ele? Ele foi poeta, romancista, dramaturgo castelhano. Professor, o que é castelhano? Olha o mapinha aqui. Saibam, senhores, que Miguel de Cervantes é sim um orgulho para todos aqueles de língua espanhola, pois ele é um dos seus maiores representantes. Professor, ele é um dos seus maiores representantes? Como assim? É de praxe referir-se ao espanhol como a língua de Cervantes. Olha só a moral do cara. E ele conquistou bastante fama, é claro, no conjunto de suas obras, mas principalmente pela sua obra-prima, Dom Quixote, publicado em 1597. Como ele nasceu em 1547, a publicação se deu em 97, ou seja, já maduro, já na flor da idade, aos 50 anos, é que o autor publica a sua obra. Obra essa, senhores, que é reconhecido por muitos como o melhor e o maior dos romances, assim, de todos os tempos, tá? Pois é, a obra é extremamente famosa. Ai, canseira na cabeça. No frio a gente não toma banho, dá nisso, né? Mentira, mentira! Senhores, é tida também a obra como o primeiro romance moderno. Professor, mas a gente tá só ainda no finzinho do século XVI, como assim um romance moderno? E é isso aí que o senhor tá falando, é muito anacrônico, tá muito fora de época. Senhores, vou explicar o porquê já, tá? Mas saibam, os senhores, desses elementos sobre o autor e um outro bastante importante. Saibam vocês que a vida de Cervantes foi um tanto quanto trágica. Trágica. Esse cavaleiro participou de uma série de combates e nessas suas aventuras belicosas ele acabou levando uma bala no meio da mão esquerda. Nossa, professor, ele ficou maneta, coitado. Pois é. Para piorar, senhores, ele também foi capturado por piratas, olha só. Enquanto em outra campanha militar ele acabou sendo capturado por piratas e vendido como escravo, condição essa na qual ele ficou por 5 anos até que foi capaz de escapar de forma um tanto quanto hollywoodiana e pôde voltar à sua liberdade na sua amada Espanha, tá? Mas vejam bem, senhores, alguns elementos importantes aqui já. Nós estamos trabalhando com um senhor espanhol cuja obra-prima, que é a que nós vamos analisar hoje, foi publicada enquanto na sua maturidade, 50 anos para um homem daquela época, ele já era praticamente um idoso, tá? Ele era um homem maduro e era um homem também que foi forjado na dureza da vida, tá? Batalhas, guerras, cicatrizes profundas de guerra. A mão dele levou um balaço de espingarda. Eu imagino a espingarda daquela época somada à medicina precária. O que não virou a mão desse cara para depois 5 anos de escravidão após ser capturado por piratas? Senhores, é de se imaginar que esse cara não era todo sorridente, todo tipo esse unicórnio aqui feliz da vida, tá? Ele tinha uma visão um tanto quanto mais crua, uma visão um tanto quanto mais afiada e em alguns aspectos até pessimista, tá? Coisas que nós identificaremos na obra Dom Quixote. Professor, você falou sobre o autor e o contexto e a realidade na qual ele vivia. Conte para nós, professor. Vou contar. Senhores, antes de falar da Espanha propriamente dita, eu quero falar no primeiro momento sobre a Europa naquele momento, depois sobre Portugal, somente então falaremos da Espanha. Saibam vocês que a Europa está em
plena convulsão. Professor, convulsão? Como assim? O que estava acontecendo na Europa? Como um continente tão velho pode estar passando por um momento conturbado, marcado por transformações? O senhor está falando de convulsão? Eu imagino isso. Sim, senhores. Aquela instituição conhecida como Igreja Católica, cuja influência perdurou poderosamente ao longo de toda a Idade Média, passou a ser questionada. Era uma vez um cara chamado Martinho Lutero e ele falou: Igreja, eu não concordo com isso que vocês vêm fazendo, vendendo pedacinhos do céu, isso está errado, nós nos afastamos demais do cristianismo arcaico, daquilo que Jesus pregou. Eu proponho então uma reformulação, uma volta às origens. A igreja, claro, não gostou nada, esse cara foi perseguido, mas suas ideias se difundiram pela Europa. Muitos nobres adoraram a possibilidade de enfraquecer a igreja e com isso eles próprios intensificaram seu poder. Senhores, a igreja, no entanto, contra-atacou. Professor, a igreja contra-atacou com o barroco, eu lembro que o senhor falou disso na palestra passada. Falei mesmo, senhores. O barraco. O barraco não. O barroco pode ser reconhecido, sim, é claro, com muitas aspas, mas como o contra-ataque por parte da igreja católica contra o avanço das ideias reformistas. Por meio do barroco, a igreja tentou concretizar ou, aliás, reconquistar o seu poderio de detentora do conhecimento e a única capaz de comunicar valores e informações verídicas próximas daquilo que Deus mais quer e a única capaz de intermediar aquilo que é carnal com o celestial. Ou seja, você tem pretensões de no pós-vida ir para um lugar legal, então pense bem. Ou você é católico ou você está muito errado, tá? Esse é o contexto europeu. E dentro dessa pegada de uma igreja que busca retomar a sua posição dominante, que foi característica da Europa ao longo de toda a Idade Média, eis que um rei português chamado Dom Sebastião, ainda bastante jovenzinho, tinha pouco mais de 20 anos, resolveu, inspirado nessa convulsão, nesse espírito religioso fervoroso, resolveu reavivar as cruzadas e o cara deu a louca e partiu em combate, senhores. O problema é que em meio a esses combates ele acabou não voltando. Ele morreu? Ele não morreu? Olha, galera, sei lá, desde o século XVI, não voltou até hoje, não sei vocês, mas eu suspeito que ele morreu, tá? Graças ao fato é que Portugal se viu sem rei, e ao ladinho de Portugal nós tínhamos uma Espanha extremamente poderosa, com um rei chamado Felipe II, que era dono de tudo. Ele tinha colônias na África, ele tinha posses na ilha de Grã-Bretanha, ele era detentor dos direitos de praticamente todas as regiões dos Países Baixos. Ele era o rei da Espanha, ele tinha uma série de colônias nas Américas, ele tinha colônias também na Ásia, e ele engorda os seus olhos para cima de Portugal, cujo trono está vazio. Nossa, professor, não me diga que ele pegou Portugal para ele. Sim, senhores, tanto Portugal quanto as colônias desse país. Pois é. Agora, se ele já era dono de tudo, agora ele é dono de tudo ao quadrado. Nós temos, então, o início da União Ibérica, ou seja, de um reino espanhol que cresceu muito a partir do momento que englobou Portugal e suas colônias. Senhores, qual é o universo no qual vive Cervantes? Um universo no qual a sua nação, a Espanha, é extremamente poderosa, rica, um império que tomou basicamente o mundo inteiro para si. Um império marcado pela cultura, pelo avanço da ciência, pela riqueza, pelo expansionismo. E, senhores,
A união de todos esses elementos torna a Espanha então um centro do poder político, econômico e militar daquele momento. Só que, para surpresa de Cervantes, uma nação tão desenvolvida e avançada como a Espanha, o tipo de leitura predileto entre os espanhóis ainda era uma velharia medieval chamada de novelas de cavalaria. Nossa, velho, ele desprezava essas novelas. Para ele isso era coisa de babaca. O mundo se modernizou. O mundo deixou bastante claro que aquele pretenso romance perfeito existente nas novelas de cavalaria, na qual o cavaleiro se colocava à disposição da donzela em perigo, ia fazer tudo para ficar com ela e salvá-la, nem que isso custasse a sua própria vida, na verdade não existia. Isso era uma besteira. E todo o sofrimento enfrentado por Cervantes ajudou ele a se tornar o homem seco. Eu estou usando expressões de valor aqui, eu estou dizendo que o cara era seco, tá? Interpretação minha, e me dou algumas liberdades para tentar ser o mais didático possível. Mas pensem, senhores, ele não era tão idealizador, ele não era tão assim, sabe? Eu tava o unicórnio aqui tudo alegrinho. Ele não via o mundo com lentes cor-de-rosa, muito pelo contrário. O que fazia com que as ideias de Cervantes e os ideais, a realidade idealizada nas novelas cavalheirescas batessem de frente, não se comunicassem muito bem. É então que ele resolve atacar esse tipo de novela que ele considerava coisa de trouxa, por meio de um romance chamado Dom Quixote. Cervantes representou de forma irônica um cavaleiro, o Dom Quixote. O problema desse cavaleiro é que ele era uma piada, tanto corporalmente falando, quanto mentalmente. Afinal de contas, ele era louco. Sim, senhores. Por que em relação ao corpo, professor? Galera, quando a gente imagina um cavaleiro de uma novela cavalheiresca, ele provavelmente é bravo, ele é forte, ele é fortão, ele é alto e ele é muito corajoso. Don Quixote era um homem que se aproximava da terceira idade, que era um fazendeiro, deprimido, magricela e que não tinha saúde lá, aquelas coisas. A sua armadura brilhante era uma série de ferramentas e latas que ele achou perdido em casa. O seu alazão nada mais era do que um pangaré velho. O seu fiel escudeiro, corajoso, que sempre está ao seu lado, era um camponês barrigudo que andava em cima de um burro. Pois é. O cara, Don Quixote, era praticamente digno de pena. Só que, senhores, a história não se resume a isso. Vou contar no próximo bloco um pouco mais para vocês. Assista, hein? Tô de olho.